Ora, e assim, por falar em mudar o mundo, temos também mesmo que mudar a relação que nós, adultos, estabelecemos com as tecnologias e que fazemos com que os nossos filhos estabeleçam com as tecnologias. É por isso que vamos falar de dependência de videojogos aqui no Filhos e Cadilhos. Bom dia, Inês. Obrigada por estar connosco aqui no Filhos e Cadilhos para falar daquela que, se me perguntassem a título pessoal, sinto que é a grande questão desta geração, com um gap muito grande em relação às outras questões que possam surgir e que são próprias do desenvolvimento. Portanto, obrigada por estar cá. E obrigada pelo seu trabalho também nesta área. Para começarmos a falar, antes de incidirmos nos videojogos em particular, no comportamento que nós adultos temos e na relação que nós adultos temos com as tecnologias e a forma como, sem nos apercebermos, moldamos a forma como as nossas crianças se relacionam com as tecnologias, deixando de nos servir delas e passando a ser manipulados por elas, de alguma forma. Exatamente. Elas passam a ser o nosso mestre e não uma ferramenta para nós. Elas passam a mandar na nossa vida. Ainda bem que começou pelos adultos, porque eu acho que antes de demonizarmos a tecnologia na infância, temos que olhar para dentro, para nós adultos, o que é que nós fazíamos com a tecnologia. É muito comum vermos uma família sentada à hora da refeição, em que a criança está perdida, olha para o pai, telemóvel. Olha para a mãe, telemóvel. Como é que nós podemos exigir a essa criança que amanhã de manhã não queira também um telemóvel? Esse fenómeno tem um nome já na literatura, que é o phubbing, que é a mistura entre phone e snub. Snub em inglês significa ignorar alguém. Isto é algo que é muito lesivo. Os seres humanos estão feitos para sentir momentos de conexão genuínos entre dois olhares, e quando a gente olha para alguém e essa pessoa desvia o olhar para um telemóvel, ignorando-nos, isto é sentido como uma afronta, isso certo. E até no estabelecimento do vínculo, sobretudo com crianças pequenas, isto tem um impacto efetivo na forma como nós estabelecemos ou não um vínculo com a criança. A criança está pequena, está constantemente à procura do nosso feedback, não é? Exatamente. Se nós estivermos sempre com o telefone, nós vamos perder grande parte destes momentos. Mesmo que até estejamos em casa, não é? Porque eu acho que o fenómeno hoje em dia já não é só trabalharmos muitas horas fora, é que as horas em que estamos, não estamos. Exatamente. A criança precisa, não vou mentir, é um esforço grande da parte de um adulto. Claro, é. Mas a criança precisa de uma total disponibilidade. Precisa de levantar o olhar e de encontrar o olhar do adulto. Ele não pode estar presente e olhar para o lado. Tem que estar com ela, em todo o sentido. Portanto, isto impacta verdadeiramente o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento daquilo que é estar em sociedade, ligar-se a outros seres humanos. Certo. E depois, fazendo aqui uma ponte para a chegada da pré-adolescência, e hoje trazemos aqui os videojogos, mas são apenas uma das muitas gavetas que poderíamos abordar, nós, de repente, temos um pré-adolescente que tem acesso às tecnologias, porque elas começam a estar disponíveis e também faz parte que elas estejam, de alguma forma, disponíveis, que começa a ignorar os pais, ou seja, a fazer aquilo que os pais durante muitos anos também fizeram, certo? Exatamente. E, portanto, nós às vezes ficamos muito zangados com o nosso pré-adolescente, que ele não nos está a ligar nenhuma, quando, na verdade, ele aprendeu connosco a fazer isso, certo? Sim. Portanto, nós devemos, em primeiro lugar, enriquecer a nossa própria vida em elementos offline. Que fontes de prazer nós temos? Mostrando aos nossos filhos que essas mesmas fontes de prazer existem. Coisas muito simples, dar um passeio, estar com amigos, fazer desporto, frequentar grupos de jovens, ou no caso dos adultos, estar com outros adultos. Certo, fazer um piquenique, o que seja, certo. O que seja. Portanto, este é o ponto, se calhar a mensagem mais importante a passar, que é o enriquecimento da vida offline. Nós não podemos dizer a uma criança só, não estejas no telemóvel. Nós não temos mais nada para lhe oferecer. Exatamente. Esse é o ponto. Nós temos que lhe dizer, não estejas no telemóvel, olha aqui este cardápio de coisas tão boas e tão divertidas que tu podes fazer. Só que isto cansa muito. E o momento em que estamos no nosso país, neste momento temos adultos muito cansados, exaustos, em overworking. Portanto, chegam a casa e também não têm esta motivação e esta energia, certa. Portanto, eu também compreendo. Claro, atenção, esta mensagem parte de um lugar de responsabilização dos adultos, mas não de julgamento. São coisas diferentes. Ou seja, os adultos são responsáveis e têm que assumir a sua responsabilidade quando escolheram, em princípio, ter filhos e, portanto, são responsáveis por esses filhos, mas não estamos aqui a julgar e percebemos que, de facto, a vida é exigente, a vida é difícil e muitas vezes acabamos por cair nestas tentações para tornar um pouco mais leve aquilo que é difícil para nós. Só que nós não estamos a tornar mais leve. Essa é a questão, não é? Porque este facilitismo
vai trazer consequências, certo? E há uma falsa noção de segurança do que se passa dentro de casa. O adulto pode sentir, o meu filho está em casa, estou seguro, ele está seguro, nada lhe pode acontecer. Só que nós esquecemos que dentro do telemóvel e dentro do computador existem avenidas muito perigosas. E nós achamos que está tudo bem, mas não sabemos em que sites ele está, que tipo de conteúdo violento ele poderá estar a consumir, com que outras pessoas ele poderá estar a falar. Portanto, há também este esforço de, tens acesso à tecnologia, mas deixa-me cá ver o que é que tu andas a fazer aí. Sim, Inês, eu acho que isso é muito interessante estar a dizer, porque na mesma linha em que nós devemos enriquecer a vida offline, nós devemos também interessar-nos pela vida online dos nossos filhos, não é? Às vezes o meu filho mais velho tem uma consola, joga um jogo de futebol e ele vai-me mostrar aquilo muito entusiasmado. Na boa das verdades, não tem muito interesse para mim, mas eu mostro-me interessada porque aquilo interessa-lhe e faz parte da vida dele, não é? Portanto, mostrarmos interesse, queremos saber o que eles fazem, o que é que eles procuram, é também importante. Perfeito. Deixa-me cá ver o que é que tu andas a jogar. Ensina à mãe como é que se joga esse jogo. Participar e, por que não, ser o adulto também a sugerir alguma coisa. Sim. Existe conteúdo maravilhoso. Muito bom. Digital, não é? Nós estamos aqui quase a demonizar o digital e o digital é uma ferramenta espetacular até para desenvolver competências na infância, na adolescência e na vida adulta. Claro, portanto, e adquirir conhecimento, não é? Podemos estar a dar por exemplo, faço isso recorrentemente, a dar um passeio no meio da natureza. Olha, não sei que espécie é esta, não sei o quê. Ok, vamos tirar uma fotografia, vamos pesquisar, vamos saber mais, não é? Utilizar como um meio, não como um fim. Exato. Como uma ferramenta a nosso favor. Portanto, os pais podem e devem participar com os filhos no mundo digital. É uma forma de mostrarem à criança que o pai está disponível e está interessado naquele seu mundinho e também introduzirmos elementos de interesse. Influenciar também. Trazer mais o uso da tecnologia para espaços públicos dentro de casa. Portanto, em vez do jovem estar fechado no seu quarto... Estar, por exemplo, na sala. Estar na sala. Por exemplo, lá, curioso, não, em casa também tenho essa regra. Às vezes acontece, não é? O meu marido estava a televisão, não sei quem, um está com... Podem estar, tudo bem, mas estamos todos no sofá. Estamos todos no mesmo sítio. E, portanto... Vamos apercebendo mais do que é que todos veem. Quando é que nós nos começamos a preocupar? Porque nós também sabemos, e não vamos aqui iludir-nos, por mais ferramentas que nós tenhamos a nosso serviço, por mais atenção que nós tenhamos, por mais estratégias que utilizemos, a tecnologia é de facto eficiente. E, portanto, se nós deixarmos uma criança a um sábado de manhã jogar um videojogo, estamos a falar de videojogos, ela facilmente fica ali 3 ou 4 horas sem se perceber que esteve ali 3 ou 4 horas, certo? Portanto, como é que nós vamos também fazendo esta gestão, Inês? Os videojogos foram reconhecidos recentemente pela Organização Mundial de Saúde como um comportamento suscetível de causar dependência. Foram incluídos mesmo como uma perturbação do uso de videojogos. Foi a segunda dependência sem ser de drogas, portanto, dependência livre de substância, a ser incluída no grande capítulo das dependências. Eu diria que, como critérios de dependência mais importantes, temos uma certa perda de controle. A pessoa vai para jogar 1 hora e, de repente, passaram 3, 4 e a pessoa não conseguiu parar. E o segundo fator mais importante é que ela faz isto em detrimento das outras componentes da sua vida. Portanto, não é aquele jovem que joga videojogos para se divertir e continua com sucesso académico, futebol, desporto, a dar-se com amigos. Não, o videojogo começa a roubar às outras partes da vida. Portanto, começa a ter insucesso académico, sucesso escolar, começa a ter menos interesse nos amigos, com a própria família. Começa a dizer umas mentiritas sobre o número de horas que esteve a jogar. Começamos a perceber-nos que ele passa algumas horas durante a noite a jogar, com prejuízo do seu estado de alerta no dia seguinte na escola, porque não dormiu. Começa a ter algumas alterações do comportamento, quase como se fosse uma ressaca de uma droga. Quando os pais o obrigam a parar de jogar, pode ficar ansioso, triste ou então verdadeiramente agitado. Agressivo. Isso tudo são grandes sinais de alarme de que o jogo está a assumir... E que precisa de ajuda urgente.
e de que precisa, o jovem precisa de ser ajudado. Olha, Inês, eu mais tempo estaria aqui a conversa, pareceu muito curto, mas acho que passamos aqui algumas mensagens importantes. Queria agradecer esse contributo e lembrar esta mensagem, de facto, aos pais que são responsáveis por tomar conta da vida offline e online dos seus filhos, sem grandes medos, sem grandes diabolizações, mas com a consciência que, de facto, têm que tomar conta, porque são eles que são os pais. E assim chegamos ao fim. Até lá, fiquem bem, até ao próximo fim de semana.